Bolsonaro se elegeu como um baluarte da anticorrupção, mas agora começam a sair fora alguns casos de corrupção dentro do clã Bolsonaro. Como é que você vê esses primeiros sinais de corrupção de quem deveria combatê-la, como diziam? Esses casos, eles evidenciam muitas questões, né? A primeira delas, a notícia que se tem, é que há bastante tempo o COAF sabia das operações do filho do Bolsonaro, que não é apenas o filho do Bolsonaro, né? Alguém que ele elegeu senador, ou seja, nós não estamos falando da minha filha de 3 anos de idade. Nós estamos falando de alguém altamente empoderado pelo próprio Bolsonaro. Seus filhos são os interlocutores do seu governo, né? Respondem pela sua comunicação, atuam internacionalmente, então não se trata apenas de alguém da família, mas de alguém da família do núcleo de poder do governo. Mas o fato do COAF saber dessa operação há bastante tempo e não ter tornado público durante o processo eleitoral, assim como no processo eleitoral foi tornado público, por exemplo, a delação de Antônio Palocci, já mostra que o conjunto de instituições e que o Poder Judiciário atuam articulados para garantir que as saídas para a crise do Brasil sejam absolutamente conservadoras e de retirada de direitos, né? A ida do Moro ao Ministério, comprovando o seu posicionamento político diante do julgamento do ex-presidente Lula, que nós já falávamos há bastante tempo, o não tornar público as informações pelo COAF, ou seja, são exemplos de que o sistema protegeu o Bolsonaro para elegê-lo e para derrotar a alternativa progressista nas eleições do Brasil. Acho que esse caso concreto apenas evidencia algo que nós já dizíamos. Bolsonaro, ele não é um outsider, né? Ele é o mais insider, ele é um insider, né? Ele é alguém que faz a política mais velha do Brasil, com 26 anos de mandato, 26 anos com absolutamente produção nenhuma, 26 anos elegendo os filhos políticos, ou seja, essa é a pior tradição da política brasileira, a política hereditária, né, que vem desde as capitanias hereditárias, mas que se perpetua na política com a criação dos clãs, ou seja, não ideias, né, mas famílias, gerações tomando conta do Estado brasileiro. Então, a política velha e agora, publicamente, como se sabe, com as práticas velhas também de, ao que tudo indica, desvio de dinheiro dos assessores para outras finalidades. A esquerda no Brasil já estuda um redimensionamento da atuação, uma vez que já foi governo, sabe o que é possível fazer, mas agora volta para onde nasceu, na oposição. A esquerda no Brasil, na minha interpretação, tem 2 grandes desafios. O primeiro é resistir a um conjunto de reformas que serão propostas por Bolsonaro, reformas ultraconservadoras, como a reforma da Previdência, e que tendem a contar com o apoio da elite financeira do país de maneira muito intensa, né? Por quê? Porque essa agenda é uma agenda que interessa ao sistema bancário. Então, nós estaremos diante de um governo que buscará retirar mais direitos ainda dos mais pobres. A não revogação da emenda constitucional 95, que proíbe investimentos públicos por 20 anos num país que é cada vez mais pobre, né? A impossibilidade de medidas como essas garantirem empregos. Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, 5 milhões de crianças que vivem abaixo da linha da miséria, segundo os últimos dados. Então, a situação do Brasil é de muita pobreza e nós teremos que resistir a essas reformas que tendem a agravar a pobreza brasileira. E, de outro lado, temos que garantir uma unidade mais ampla, política, em defesa da democracia, ou seja, é preciso estarmos unidos enquanto campo para resistirmos a um projeto, resistirmos no Congresso e mobilizando a população a um conjunto de medidas que são programaticamente contra nós, mas é preciso estar atento e mais amplo e com uma unidade ainda mais ampla em defesa da democracia, porque Bolsonaro anuncia, de um lado, um governo ultraliberal com Guedes e, de outro lado, um governo ultra-autoritário de seu filho. Pretendemos prender 100 mil, né? 100 mil militantes, considerando todas as organizações sociais, organizações criminosas. Realizarão isso? Nós não sabemos, mas eles autorizam permanentemente a violência contra nós nas ruas, com o discurso, com a intervenção, com a nomeação de ministros que dizem que as armas são as saídas para a política e não a política. Deputada, são 9 meses sem solução para o caso do assassinato de Marielle e do motorista Anderson. Na sua opinião, por que esse caso ainda não foi resolvido? Esse caso não foi resolvido porque ele é um assassinato político, é uma execução política que certamente mostrará os caminhos percorridos pelo crime organizado no nosso país.
a não solução da investigação da morte de Marielle também mostra o descompromisso do Estado com a manutenção da democracia, né? Por quê? Porque nós viemos de um ciclo que tudo já aconteceu. Nós estamos, às vezes as pessoas perguntam o que vai acontecer com o Brasil. O nosso medo é que siga acontecendo as coisas que já acontecem. Nós tivemos uma presidente eleita, tirada sem crime. Nós tivemos um presidente, o melhor presidente da história do Brasil, preso sem crime e sem um processo que apontasse provas contra os crimes que levantavam contra ele. Nós tivemos a execução de uma mulher parlamentar, negra, de uma comunidade periférica do Rio de Janeiro. 9 meses não tem execução, ou seja, o que falta acontecer no Brasil, na política? Não falta acontecer absolutamente mais nada, falta que as autoridades percebam que a democracia está verdadeiramente ameaçada e que nós temos todos que nos debruçar e mantê-la, né? A luta pela solução, né, da morte de Marielle e Anderson é parte da nossa luta pela garantia da democracia. E cada dia que se passa sem que esse crime seja resolvido, sem que a mãe de Marielle durma sabendo quem mandou matar e por que mandou matar, que são duas as questões que passam por esse crime, é o sinal mais evidente de que a democracia no Brasil se enfraquece. Uma última pergunta, da sua passagem aqui pela Europa, ainda precisa concluir essa passagem pela Itália, mas o que você leva na bagagem já para as discussões da redimensionamento da esquerda no Brasil? Nós sabemos que esse processo de crescimento da extrema-direita é um processo global, né? É um processo global porque a crise do capitalismo é muito grande e o capitalismo, no nosso tempo, ao que tudo indica, não tem mais compromisso com saídas democráticas para o mundo. Nós achávamos no Brasil que tínhamos diferenças com os outros, né, com o outro lado, mas que todos pactuávamos que nós não voltaríamos para trás de 1988. Né? Ao que tudo indica, nós estamos voltando para trás de 1988, que é o que alguns países da Europa veem quando vêm partidos pré-saídas da guerra, né? Ou seja, partidos que defendem, partidos de ultradireita que defendem aquilo que culminou na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos muito em comum, com todas as diferenças e particularidades, a nossa luta é uma luta comum para a construção de saídas para a crise que garantam direito para os trabalhadores e dignidade para todos. Obrigado. Obrigada. RFI Convite.